Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrele Barros. Olá! Olá, pessoas! Olá! E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, delirante. Olá, delirante! Como vocês estão? Maravilhosamente bem hoje, com Eu uma também convidada especial. Convidada super especial! Por favor, Lívia, se apresente pra gente. Oi. Oi! Que tímido! Precisa ter vergonha não, que nós aqui é tudo doido. Nós aqui é tudo Não doido. fica tímida, não! Então, gente, a gente convidou a Lívia porque ela manja tudo de aspectos tensos com a família no mapa astral. A gente achou incrível esse estudo dela, porque muitas das tretas que a gente tem com a família, né, aquelas questões assim que são incômodas mesmo, elas são visíveis no mapa astral e quando a gente se dá bem também, né? Mas é que a gente geralmente foca na treta, não é mesmo? A gente gosta de uma treta, né? É a treta que movimenta o mundo. Eu não sei. Hoje o programa vai virar casos de família. Que horror. Bom título pro episódio. Boa! Né? Casos de família. Né? Então, conta um pouquinho mais, assim, o que tu percebeu, Lívia, sobre essa questão de como analisar pai, mãe, família Como no mapa enxergar astral. no mapa, né? Como ver isso, primeiramente. Então, cara, quando eu pego um mapa, a primeira coisa que eu vejo é a Lua. Tipo, se tiver um Plutão falando com a Lua, já sei que tem algum problemão. É um problemão. Porque a Lua é o nosso emocional. E o nosso emocional é formado com a ligação, primeiramente com a ligação com a nossa mãe. Né? Quando a gente nasce, a nossa mãe é o nosso mundo. Né? A gente é uma extensão dela, ela é uma extensão da gente. E quando tem uma quebra nisso, já dá um problema logo no nascimento, na amamentação, sabe? Hoje a gente vê o quanto a amamentação é importante, né? E antigamente não era. Então todo mundo tinha problema, né? Cresce todo mundo assim, sem aquele vínculo com a mãe e depois tendo filho, sabe? Que, não vai conseguir criar aquela criança de uma forma saudável, né? Antigamente tinha aquilo, né, de vó, né, dá mamadeira pra criança, né, vai trabalhar. Dá leite de vaca, né, e antes mesmo tinha mãe de leite, né, a ama de leite. Eu mamei na minha tia, minha mãe não teve muito leite. Entravam os filhos. Pois é, eu também. Primeira semana da minha vida com a minha tia. Eu vou perguntar agora pra minha mãe, vamos ver se ela me responde, porque eu tenho Plutão oposto à Lua. Não sei se eu fui amamentada no peito. Devo ter sido, porque ela nunca disse não. Olha, problemática essa Lua com Plutão. Eu não tenho um comentário. Porque minha mãe escuta esse podcast, não escuta, eu acho, mas ela sabe que existe. A minha não sabe. O que eu vi que a parada de leite, de não ter amamentado, tá mais ligada com Saturno. A falta que tem o Saturno, né? Que é o oposto da Lua. Então, às vezes, não é nem o Saturno, é Capricórnio, é Aquário. A Lívia aumentando a mão. É bizarro. Não, aí depois eu vejo como é que é o Sol, porque aí depois que a gente passou por essa coisa toda com a mãe, na amamentação, aí a criança começa a ver como é que não é só ela e a mãe, né? Tem um outro cara ali. Quem é essa pessoa? É o pai. E às vezes não tem o pai. E aí fica sendo só a mãe. Então imagina como é que fica o emocional de uma criança que precisa de uma segunda pessoa e essa segunda pessoa não tá ali, né? Então o mundo dela vai ser, pelo menos até ela crescer um pouquinho e começar a conviver com outras pessoas, e começar a ver que o mundo não é só a mãe, não é só a casa dela, ela vai ver que tem mais gente. Aí ela vai olhar pro amiguinho e o amiguinho tem um pai e a mãe. E ele não tem um pai, ou o pai não tá lá sempre, sabe? O pai não vai buscar no colégio, sabe? O pai só aparece de noite. E aí tem sempre essa ligação com o pai, aí tipo, eu vou lá, vejo o sol,
E, esse Sol aqui com Saturno tá esquisito, né? O que aconteceu aí na sua infância? Qual foi a do seu pai, sabe? E aí tem essas questões que são as primeiras coisas que eu vejo no mapa, assim. Não vejo nem tanto a questão do Saturno como pai. É muito mais o Sol com a Lua. A questão do pai e da mãe. Eu também notei mais a questão do Sol e da Lua. Sol e da Lua. Até mesmo para representar a ideia realmente do masculino e feminino complementar os luminares, né? São os mais importantes, cara. É a base da nossa existência, né? E do nosso emocional. Ele é formado pela nossa ligação com a mãe, mas o pai faz a parte, né? Pega o trabalho depois que a gente já tá começando a ser formado, assim. Tipo, o nosso emocional tá começando a ser formado e vem a parte do pai. E aí, quando não tem, também dá problema. Você olha também a questão de casa 4, casa 10, pai, mãe? Sim, com certeza. Sim, eu vejo assim, tem toda essa questão, né, de casa 4, o que é, se é a mãe ou o pai, casa 10, não sei o que. Pelo que eu já vi, pra mim a casa 4 é o pai e a casa 10 é a mãe. Não vejo essa associação da casa 4 com a Lua, com câncer. Pra mim, de todo mundo que eu já vi, é muito mais a casa 4 o pai e a casa 10 a mãe. Aí eu vejo os regentes da casa 4 para ver como é que foi isso, e aí pega o Sol e a Lua também. Eu já ouvi uma interpretação sobre isso aí, que era falando justamente que, pelo menos na astrologia mais tradicional, é muito, como você falou, a casa 4 sendo o pai, porque é a origem da família e se carregava o homem. O nome da família do homem, então tinha muito essa questão que a origem era relacionada ao pai, não necessariamente à mãe. Assim, eu sempre tive uma coisinha mais... eu sempre fui muito mais da astrologia moderna, mas eu vejo que tem algumas coisas da tradicional que eu, às vezes, no começo, torci o nariz, mas hoje em dia eu vejo que fazem muito sentido, sabe? Essa questão das casas 4 e 10, pra mim, fazem muito sentido. A regência dos planetas, dos signos, tipo Escorpião, Peixes, Aquário, eu acho que fica também... cabe mais a regência tradicional do que a moderna. Então, assim, tem algumas coisas que eu tendo mais aí pra tradicional, sabe? E essa questão das casas 4 e 10, pra mim, fazem mais sentido. Eu também sou dessa opinião, que de fato, pelo menos das regências dos sistemas, eu prefiro a tradicional. Pelo menos como a dominante, assim. A dominante. Eu acabo usando os dois. Eu também uso os dois, mas eu sei que na maioria dos casos o que mais forte são os tradicionais. Eu acho que é uma questão de modernizar os assuntos da tradicional, trazer para um linguajar mais complexo da nossa sociedade, mais complexo, não de descartar, né? Funcionário tão bem, né? Funcionário tão bem, um bom longo tempo. Exatamente. E essa questão de casas, eu acho que nem faz muito sentido associar pessoas à casa em si. Não sei, é um questionamento que eu tenho me feito, assim, sabe? Eu acho que a casa é um assunto, é mais um lugar, um onde, né? Então, a casa 4 é o lar, né? Então, aquela pessoa que é mais próxima aqui no lar vai ser, né? Vai estar mais associada, mas não quer dizer que ela seja a casa, né? Eu acho que a associação com os planetas faz mais sentido. Com certeza. Olivia, essa coisa da sua leitura, você considera nodo também? Ou é só foca mais no planeta, Sol, Lua, ou não? Porque, por exemplo, eu vou só citar, eu sou o nodo norte da minha mãe, entendeu? É conjunção exata. Tem algum porquê ou não? Pera, você é o nodo norte da sua mãe? E vice-versa. Tipo, ela é meu sul e, né? Assim, vice-versa. Eu sou o norte dela. Engraçado. Mas, tipo, tem algum planeta? Como é que é? Olha, assim, por a distância de até 10 graus, vamos supor, no norte tem Quiron, que chega perto, e falando do meu, né? No caso, o norte, Quiron, tá perto, acho que tá 8 graus, e acho que o meio do céu é a cúspide. Mas no sul, o Sol, acho que não tem nenhum importante perto, não. É só pelo fato de ter sido tão exato que me chamou a atenção, sabe? Caraca. E as nossas luas são as mesmas também. Eu tenho a mesma lua em Virgem, ela também tem. E meu pai tem Sol em Virgem, então faz essa conjunção de brincadeira.
Nossa. Boa sorte. É verdade. Não, o bom disso é que você meio que vê ela como ela se apresenta, né, pra você. Uhum. De fato, não é uma interpretação sua, né? Não é uma interpretação sua, tipo, sei lá, a mãe é Libra, tem lua em Libra, e você vê ela como lua em Áries, sabe? Aí é meio complicado. Mas, pô, a questão dos nodos é super importante no mapa. Pra mim, é a coisa mais importante, assim. Tipo, é pra onde o seu mapa, aonde você tem que ir, sabe? Ah, eu não quero gêmeos, não. De novo, olha que isso. Ah, se lascar. Eu tô fugindo de gêmeos igual o diabo pode dar cruz. Não há como fugir. Não adianta negar que tu me ama. Ah, se lascar. Mas assim, por que essa coisa toda com gêmeos? Você já parou pra pensar sobre isso? Ah, sei lá, eu não gosto da bipolaridade dele, gente. Socorro, eu não gosto da indecisão. Ah, vá. Ah, pô, então não tem explicado. Olha o trabalho aí pra você trabalhar. É o Kiro, tem aquela insegurança pra ser geminiana, exercer esse teu lado geminiana. Que ela exerce tão bem. Ela exerce inconscientemente, né? Porque ela acha que ela não fala igual lavadeira. Eu vou calar a boca. Agora eu calei a boca, eu vou deixar só vocês falar. Tá, agora vou voltar. Olivia, voltando. A questão dos dispositores da casa 4 e da 10, você leva também em consideração mais que o Sol e a Lua ou não? O Sol e a Lua é mais que o dispositor? Quem complementa quem, na verdade, né? Eles complementam o Sol e a Lua. Não são os dispositores. Assim, o Sol e a Lua, cara, no céu é o que a gente mais vê. E no mapa também eles refletem, né? E não tem como eles não serem os mais importantes. E a nossa base é o nosso pai e a nossa mãe. E se o Sol representa o pai e a Lua representa a mãe, por que um outro planeta vai ter mais força a acrescentar naquele significado da Lua e do Sol? Tipo, algumas coisas, né? Tipo, como é que foi, é como a gente vê a nossa mãe, a Lua. E aí, o dispositor, o regente da casa 10, vai te ajudar naquilo. A Vênus também vai te ajudar a entender como é que te afetou. Mas, assim, basicamente, se você quiser ter uma noção maior, é Lua e Sol. Daí entra a influência dos outros planetas, dos signos, aspectos, a esses dois, né? Assim, a gente vê, o que eu vejo, assim, é que mesmo que a mãe, né, não seja como a gente acha que ela é, né, tipo, Lua em Áries, mesmo que ela não seja uma pessoa violenta, agressiva, né, impulsiva, às vezes nem por ela agir dessa forma, mas pra gente ser tão contrário disso, que a gente acaba sentindo, tipo, qualquer coisinha a mais, tipo, uma pessoa que é muito de água, que é muito sensível, muito emotivo, vai ter uma mãe com uma lua em vai ter uma lua em Áries, vai sentir que a mãe, que às vezes não tem nada em Áries, vai ser mais agressiva, mais impulsiva, de repente mais violenta, por ser muito sensível, sabe? Então qualquer coisinha a mais, qualquer gritinho a mais, já vai ser interpretado de uma forma muito mais forte do que se não fosse uma pessoa tão sensível, assim. É mesmo, porque o mapa é sempre a impressão da pessoa, né? O ponto de vista da pessoa. É o nosso mapa, afinal de contas, né? Exatamente. Eu tenho que eu tenho a lua em Áries, mas eu não percebo de fato minha mãe como agressiva. Eu percebo como uma pessoa muito energética. Então tem também a questão, e tem a questão dos aspectos que os planetas fazem, né? Que o Sol e a Lua fazem. Tipo, se tiver um aspecto com... Cara, o que eu já notei mesmo, assim, Saturno, Marte, Plutão, você sempre vai ver o lado das baixas energias daquele signo. Assim, nunca vai ser, sabe, o Câncer amorzinho, vai ser tipo Câncer manipulador, sabe? Por exemplo. Sempre aí na questão da Lua. A questão da Lua, tipo, a mãe pode ser super energética, não sei o que, vamos lá, vamos fazer as coisas, não sei o que.
tiver um Plutão ali, um Saturno, um Marte, aí vai ser aquela mãe que mete a porrada. Eu, no futuro. Oh, Se meu um Deus. dia eu for. Perigo. Mas sempre é assim, os aspectos também, né, além dos regentes, dos expositores, dos signos, os aspectos são mais importantes. Tanto que assim, quando a gente vai lá, entra num site, né, aí vê, Lua na casa 4, você é muito ligado à sua mãe, ou então Lua em Câncer, mamãe foi muito importante pra você, e não sei o que, mamãe muito amorosa, e piriri parará, nananana. Aí eu lendo isso, eu fico, sei. Que negócio tudo depende, né? Os aspectos é que fazem a costura do mapa, né? Aí quando eu vou ver, tá lá o meu Saturno dominando minha pobrezinha da minha Lua. Agora tudo faz sentido, porque realmente não tem nada disso daí de Luazinha em Câncer, mãezinha bonitinha, legal, e a minha filhinha, vem cá que eu te amo, sabe? Aquela mãe, sabe, é total oposto, sabe, é o Câncer do mal, sabe? Nossa, amorzinho. O meu tá em conjunto com Urano. Então tá. Eu imaginei, quando a Lívia falou Câncer do mal, eu imaginei o caranguejinho de olhos vermelhos, assim. Exatamente. Canceriano. Câncer Olha do a mal. pessoa com peixe forte no mapa, como é que é? A gente imaginativo, gente. Imaginação. Viagem. Gente, mas é muito assim, essa parada, assim, como é que muda, sabe? Total. Nossa, quem dera as pessoas não sofressem essa influência desses planetas, assim, porque eu não gosto dessa parada de planeta maléfico, sabe? Eu acho legal falar isso, mas é bizarro. Na Védica é muito forte isso, sabe? né? É muito forte. Aí eu fico vendo uma das paradas da tradicional que, sabe, pra mim não faz sentido nenhum, é eles não aceitarem Plutão. Aí, cara, se você não aceita Plutão, na boa, você nunca teve uma lua conversando com seu Plutão. Porque se você tivesse sofrendo um trânsito de Plutão, meu amor, você ia saber que ele existe, ele está lá e ele tá berrando. É treta. Era você que fica Plutão. Gente, eu tô passando para a quadratura de Plutão com Plutão. Vocês não têm ideia. Vocês não Quero nem ver. mínima ideia do que é isso. E o meu Plutão tá em conjunção com Sol, com Mercúrio, com Júpiter, tá fazendo sextil com Marte. Olha que coisa linda. Gente. Então você percebe muito quando você faz, né, com seus clientes, né, com suas clientes, essa questão da hereditariedade astrológica, né? De um passando para o outro, pais, irmãos. Irmãos também se vê? Eu vejo algumas similaridades, mas assim, coisas que se completam e que acabam dando o mapa dos pais, sabe? Tipo, aspectos que um tem e que o outro não tem, mas o outro tem um outro aspecto e que quando você vai ver, os pais têm esses aspectos, sabe? De um de outro. Tipo, eu tenho um Marte em quadratura com Urano, que é muito forte, que diz respeito à minha mãe. E o meu irmão tem a Lua com Plutão. Quando você vai ver o mapa da minha mãe, ela tem uma Lua em quadratura com Plutão e tem o Marte em oposição a Urano, sabe? Olha. Então, assim, Eu coisas também noto que se correlações. repetem. As coisas vão se O mapa com repetindo, da minha né? mãe, assim. Que, tipo, os problemas que ela projetou em mim são problemas que a minha avó projetou nela. E vai meio que juntando, somando uma coisa com a outra. Né? Problemas, né, que vem lá de trás. Nossa, mas é muito isso. A gente tem que entender que a gente sempre vai repetir um padrão. Assim como as nossas mães e os nossos pais vão repetir os padrões deles, né? Se ele foi criado de uma forma, ele pode até não ficar dessa forma, ser uma forma muito ruim, mas em algum momento aquilo vai aparecer. Ele
pode ter apanhado pra caramba e vai falar, nunca vou bater no meu filho. Mas em algum momento ele vai te meter a porrada, porque vai chegar num momento limite em que ele vai perder a linha e vai te meter a porrada e vai parar e vai falar, caralho, eu tô igual a minha mãe, eu tô igual ao meu pai. E aí vai parar pra pensar por que aconteceu isso, sabe? E é uma coisa que acontece, sabe? Ela foi criada dessa forma, pra ela o normal é isso. O normal é isso. Quando a gente é criança, nosso normal é a nossa vida com os nossos pais. Como eles se tratam, como eles tratam a gente. Então, assim, você não tem como fugir daquela normalidade. Você só tem como fugir quando você começa a enxergar outras coisas. E aí você vê que, não é legal isso, sabe? Por que os meus pais não são amorosos um com o outro? Por que eles não são amorosos comigo como o pai do Zezinho é, sabe? Por que os pais do Zezinho são maneiros e os meus não? Não quero ser assim com os meus filhos. Eu quero ser que nem os pais do Zezinho, sabe? E aí você vai tentar. Mas o seu normal era aquilo. Era levar porrada, não sei o quê. Acaba que vai crescer, vai arrumar um namorado que vai fazer o quê? Que vai te meter porrada, sabe? Ou então você vai meter porrada no namorado. Vai ser um relacionamento abusivo. Porque você tem aquilo dentro de você. Tá no seu mapa, sabe? Se tiver um Marte ali falando com a Lua, cara, sabe? Você não tem como fugir daquilo. Mas tem como você entender e tem como você trabalhar aquilo. Mas só quando você começa a entender é que você começa a trabalhar. Então, assim, sabe, o que você sofreu quando você era criança tá em você. Formou a sua personalidade. É o que você é. É a base da sua personalidade. Não tem como fugir das coisas ruins. Tem como você tratar as coisas ruins e entender por que elas estão lá. Aceitar e querer mudar, sabe? O que acontece é que a maioria das pessoas não tem esse trabalho, não pensam por que elas são assim e só vão passando de geração para geração, sabe? A nossa geração agora tá muito mais consciente, sabe? Tipo, a minha mãe é uma pessoa que sabia que tinha que fazer terapia, mas nunca fez, sabe? Enganou todo mundo, falando que tava fazendo e não fazia. Idem. Pessoas que precisavam de terapia criando pessoas que precisam de terapia, sabe? Exato. Mas a gente tem noção. E tinha toda uma cultura também, né? De que isso era uma fraqueza, vamos trabalhar. Era pra quem tá doente, né? Coisa de até louca. Hoje as pessoas têm essa ideia. Engraçado que eu tô lendo um livro que fala de ciclos planetários, mas fala dos ciclos evolutivos dentro do mapa, né? E relacionado com os trânsitos. E é muito interessante que ele colocava que retorno, até o primeiro retorno de Saturno, que é por volta dos 28 aos 30 anos, a gente tem muito... A gente é, de fato, fruto do que a gente aprendeu na infância e carrega a nossa hereditariedade mais do que a gente aprende, né, culturalmente e socialmente. Mas esse momento de crise vem justamente no retorno de Saturno para você questionar e se tornar ou não uma nova pessoa. É o momento que você faz a virada da chave, né? Ou dali você repete os padrões, né? Essa crise existencial vem para isso. Ou você aperfeiçoa a sua personalidade, faz isso diferente ou não, né? Então esses ciclos, né, eles têm esse sentido, justamente esse sentido, mas que de início é aquilo que a gente estava falando. A gente é fruto do que a gente aprende dos nossos pais e que a gente aprende também um pouco do nosso tempo, né? Eu tô morando com meus avós agora em quarentena. Hoje aconteceu uma coisa muito legal, porque eu não consigo trabalhar com meu pai. E daí, ontem meu pai veio e meu avô trabalha com meu pai. E eles brigaram. E daí eu perguntei pra minha avó, ela falou, dois não conseguem trabalhar juntos e não sei que lado. Eu falei, conheço isso. Então é muito, sabe? Muito de família. E vem do meu avô com meu pai, daí meu pai comigo, mas eu já sei, não vou cair nessa. Sim. É que a gente busca autoconhecimento, né? E com questão os filhos adotivos, que tem pais adotivos, né? Daí, você já viu algum mapa assim? Cara, eu já vi uns mapas e isso é uma parada que eu tenho estudado, assim. Todo mundo que aparece falando que foi adotado, eu já vou, posso ver seu mapa?
Mas, cara, o que eu vi é que a questão da mãe, principalmente, segue o fluxo, sabe? Do que seria a mãe dela se tivesse numa condição A biológica, se diz. A mãe adotiva seguiria segue o fluxo da mãe biológica. Tanto que assim, já vi mapas de pessoas que têm contato com a mãe biológica e tipo, mas como é que é com a sua mãe adotiva? Ela é meio assim, não sei o que, sabe? Ela é muito vaidosa. E como é que é a sua mãe biológica? Também é muito vaidosa, sabe? As duas são leoninas, sabe? As duas são leoninas. Já cheguei a ver isso. As duas são leoninas, sabe? Eu não tenho uma relação muito boa com nenhuma das duas, não. Claro que eu tenho uma relação melhor com a minha mãe adotiva. Mas com a minha mãe biológica, eu sei que ela tem muitas características da minha mãe adotiva, sabe? Aí eu fiquei, faz sentido, sabe? E todo mundo que eu vejo, assim, que teve contato, né, com a mãe biológica tem uma ideia, assim, delas terem características parecidas, sabe? Só que na grande maioria dos casos não tem muito como saber como é que é a mãe biológica, né? Porque às vezes nem tem contato, nem sabe quem é e nem sabe quais foram as condições da adoção, né? Por que foi dada para adoção. Então, mas a Lu continuaria sendo a mãe daí? Sim, continuaria sendo a mãe. E aí... Oi? Representando as duas. E com certeza vai ter alguma coisa ali naquela casa 12, sabe? Ou no ascendente, falando da gravidez, alguma coisa que aconteceu na gravidez pra mãe não querer aquele filho, ou alguma coisa que aconteceu no parto, sabe? Pra ela ter logo em seguida dado a criança pra adoção, sabe? Sempre tem alguma coisa assim. Olivia, você vê aspectos de Netuno com o dispositor da casa que talvez representasse o pai ou a mãe? Nesses casos? Você já observou isso? Já vi, assim, coisa de Netuno, já vi Netuno bem ativo ali. E já vi também o caso do Netuno tá com a Lua. Assim, tipo, a pessoa não saber da mãe, assim, sabe? E nem tem interesse de saber da mãe biológica, sabe? E ter um Netuno meio que em conjunção, assim, com a Lua. Eu já peguei esse caso um caso só, mas é justamente o Netuno em conjunção com a Lua na 12 e fazendo quadratura com o dispositor da casa 4, reconhecidamente como a mãe ou o pai, não sei, mas um dos pais, né? Ou seja, repetia no mapa e tinha a relação, né? Então eu achei esse aspecto muito interessante, de fato. Sendo na casa 12, de fato ele não conheceu de jeito nenhum. Mas tinha também a conjunção com a Lua ainda. Nossa, quando tá com a Lua ali, sabe que tem alguma coisa com essa mãe, assim. Se ela não foi ausente, né, tipo, ela foi ausente emocionalmente, assim, é uma coisa que tu não consegue acessar essa mãe de alguma forma, né, emocionalmente, fisicamente, mas é uma mãe que tá meio que num mundo à parte. Olivia, e você já fez sinastria entre pais e filhos, né? Mães e filhos, provavelmente. E no mapa da mãe, você viu as coisas do mapa da filha se repetirem na sinastria? Alguma coisa assim? Tem algo interessante? Já vi, sim. O meu próprio mapa tem isso, né? Eu falei lá no grupo da gravidez, da minha gravidez, né? De quando a minha mãe estava grávida de mim, de estar isso no meu mapa e representar a morte do irmão dela, do irmão gêmeo dela. Isso é bizarro, dele ter morrido quando ela estava grávida de mim, sabe? Isso isso foi uma das paradas que mais me chocou, porque eu nunca entendi o meu Marte, sabe? Nunca. E o meu Marte está justamente na casa 4. E aí eu nunca entendi, porque eu ficava vendo isso, né? Tipo,
no começo eu ficava, mas casa 4, casa do pai, sei lá, isso não tem nada a ver. Aí quando eu levei pro lado família, falei, bem, faz sentido esse Marte no caso da família. Minha mãe era pessoa agressiva, não meu pai é um amorzinho. Mas aí quando eu fui ver o que significava esse Marte, que ele é o regente da 12 e ele fala da gravidez, né? Como é que foi a gravidez? Aconteceu uma coisa absurda na gravidez, que foi o irmão gêmeo da minha mãe, a pessoa que ela mais amava no mundo, morrer, sabe? Do nada. Cara de 27 anos, sabe? Morreu afogado. E todo mundo fala que se ela estivesse lá, ela teria ido junto com ele. Ela teria corrido atrás dele pra salvar ele, sabe? Não foi porque não foi viajar junto. Mas isso foi uma parada que marcou demais ela, sabe? Ela fala que... Ela mesma fala que se ela estivesse lá, ela teria foda-se a gravidez, eu ia atrás dele, sabe? Cara, isso é uma parada muito bizarra, porque eu fico arrepiada de falar, assim, porque eu me arrepiei contigo falando. Eu não conhecia o meu tio e eu fico com vontade de chorar quando eu falo dele, sabe? Então, assim, o amor que ela sentia por ele passou pra mim, mesmo eu nunca tendo conhecido ele. Só que o trauma dela ter perdido ele também passou pra mim. E passou de uma forma mais agressiva, né? Ela não soube levar. Como é que você vai encarar uma gravidez sabendo que você perdeu a pessoa que você mais ama no mundo, né? Como é que isso não vai transpassar pro seu filho, pro seu bebê, né? A minha formação veio desse luto, sabe? Como é que isso não vai estar no meu mapa, né? Como é que isso não vai estar no meu DNA, sabe? Então isso é muito bizarro, E quando eu vi isso no meu mapa, e eu vi no mapa dela, eu fiquei, meu Deus, gente! Cara, a astrologia é uma coisa muito louca, né? E tá nos dois, né? Oi? Tá nos dois mapas. Tá nos dois mapas. Assim, óbvio que se você pegar o mapa dela, você nunca vai interpretar o Marte em oposição com Urano como a morte do irmão. Você tem que ver o que significa aquele Marte, o que significa aquele Urano. Só que olha pra ter uma noção. O Marte dela ainda por cima tá na casa 5, ou seja, tá na casa dos filhos, sabe? Então, assim, ele tá trabalhando com os filhos. O efeito colateral da morte dele foi nos filhos, né? Então é bem bizarro isso, sabe? Eu já vi também do caso de tipo, a pessoa ter uma lua com Saturno e tal, o filho também tem uma lua em Saturno, sabe? A pessoa que repetiu o padrão que foi criado tá lá repetindo no filho, mas assim, tendo a consciência de que tá fazendo alguma coisa errada, sabe? De que o que aconteceu comigo para eu tratar meu filho assim? E querer mudar e fazer o mapa por causa disso. Tipo, por que eu ajo dessa forma com meu filho? Eu não quero ser assim com ele. É importante ter a consciência, né? E aí quando você vai ver, quando eu fui ver a sinastria, tava justamente, além da pessoa ter uma lua, acho que era lua em oposição a Saturno, e o filho tinha quadratura, o Saturno da mãe tava em cima da lua do filho, sabe? Tipo, tava super repetindo o padrão da mãe, sabe? Super tava repetindo, mas teve a consciência de saber que tá fazendo alguma coisa errada, de não gostar de estar fazendo aquela coisa errada, de ter aquele tipo de comportamento e querer mudar, sabe? E sorte que o bebê a criança tinha, tipo, 3 anos. Mas, sabe, era uma pessoa que tratava uma criança de 3 anos com uma rigidez absurda. Porque foi criada assim. Tipo, ela falava, pô, meu filho nunca fez nada, sabe? Ele é um amorzinho, mas eu não consigo tratar ele com mais amor. Aí eu falei, cara, você só pode dar o que você tem dentro de você. Você foi criada assim. Como é que você vai dar mais do que você tem? Não pode. Você pode tentar desenvolver, entender por quê. Aceitar o que aconteceu com você e tentar mudar, sabe? Você já fez uma coisa ótima, que foi tentar descobrir o que está acontecendo. Próximo passo, terapia, pelo amor de Deus. Bem isso, né? Acaba na terapia. Tem
Tem que ser, gente. Tem que ser. Tô com medo disso. Todo mundo me fala disso agora. Terapia. Eu falei, pronto, eu vou virar terapeuta, porque pelo menos, né? O dinheiro que eu vou gastar num curso, eu gasto comigo mesmo. Mas o que eu acho é muito... a gente descobre as coisas no mapa, o diagnóstico, mas o tratar, a gente vai pro profissional, né? A gente vai pro terapeuta. Terapia, mil e uma terapia. Gente, o mapa, gente, é o começo do nosso autoconhecimento, sabe? É o primeiro passo. O mundo é com você, sabe? Por isso chama mapa, né, gente? É um mapa, tá lá. O caminho está ali, sabe? Se você quer seguir ou não, aí é problema seu. Mas se você quer seguir, procura um terapeuta, um psicólogo e vai pelo melhor caminho, que ele vai te guiar, sabe? Eu como astróloga, eu só posso te dizer o que eu tô vendo, qual é a raiz daquilo. Por que você é assim, o que te leva até essas reações, sabe? O que aconteceu quando você era criança, quando sua mãe estava grávida de você. Mas, assim, o que você vai fazer com essas informações é procurar um terapeuta, sabe? Se for uma coisa bizarra... A gente é o generalista, né? Vai pro especialista depois. Diagnóstico. Sabe, eu não sou. Eu queria muito ser psicóloga para poder ajudar de uma forma melhor, né? Mais empática. Mas, assim, eu acho que se a pessoa tá procurando um astrólogo para saber o mapa astral, é porque ela tá procurando autoconhecimento. Se ela tá procurando, ela tá disposta a mudar alguma coisa nela. Tem alguma coisa nela que ela tá querendo entender. Então, se ela tá querendo entender, ela tá disposta a seguir esse caminho. O problema é quando você vê uma pessoa que tem um monte de problema, faz a leitura do mapa astral e tipo, tá, ok. E não faz nada com isso, sabe? Não aprende nada com isso. Aí volta daqui 10 anos. Aí a gente conversa de novo, você já vai ser outra pessoa. Daqui 10 anos você já vai ter mudado, assim. Já vai querer passar um Saturno, um trânsito de Plutão. Volta aqui depois do retorno de Saturno que a gente conversa. Exatamente. Quando cair na crise, Nem me fale nesse filho da mãe. Vai voltar. Mas é que, gente, então vamos recapitular aqui, então, cadinho o que a gente falou, então, né? Então, os luminares, né, são o principal indicativo, né, dos nossos pais, né, isso, Lívia? Então, Sol e Lua, os regentes da casa 4 e 10, dependendo de quem é, né, a autoridade ou não, vão complementar isso, né? E assim, Saturno também, eu não vejo Saturno como pai, mas eu vejo Saturno como a autoridade, sabe? Ele pode ser, se ele estiver com a Lua ou com o Sol, pode ser uma falta, mas ele também é autoridade. Se você pegar o Saturno sozinho e ver com o que ele está se comunicando, com outros planetas que ele está se comunicando, você vai ver que foi uma figura de autoridade na sua vida que está influenciando esse planeta, sabe? Um Saturno que está influenciando o Mercúrio, tá tipo em quadratura com Mercúrio, sabe? A pessoa é uma pessoa tímida, tem medo de falar, você vai ver quem foi a figura de autoridade que causou esse problema. E a mesma coisa, e o oposto também é a Vênus, né? A Vênus seria mais a mãe. O impacto que a mãe tem na psique daquela criança, sabe? Tipo, você vai ver a Lua e vai ver como é que a Lua afetou, como é que a mãe afetou o filho pela Vênus, assim. Tipo, é o lado feminino da mãe, da autoestima da mãe, como é que aquilo afetou a criança, sabe? Tanto que a gente tende a copiar as coisas, esse tipo de coisa da mãe, sabe? Se a mãe é uma pessoa muito feminina, você também vai puxar isso, sabe? Tipo, você vai admirar, sabe? Agora, se a mãe tem uma autoestima baixa, você também vai tender a ter uma autoestima baixa. E isso vai ser representado pela Vênus. Eu notei também, aliás, eu não notei. Eu li num livro recentemente sobre a questão do Sol e Lua opostos no mapa, da pessoa ter o Sol dela oposto à Lua. E ela notar conflitos entre os pais que se refletem, que ela repete na vida adulta com os relacionamentos dela, né? Então, por exemplo, é um homem tem o Sol oposto à Lua. Ele vai projetar todos aqueles conflitos que ele tem com o feminino, que ele viu o pai dele ter,
no relacionamento com a esposa, com a namorada, etc. Você já viu algum padrão assim também? Sim, com certeza. E também de Vênus com Saturno, que aí seria a mãe com o pai. E muitas vezes também é Vênus com Marte, seria essa coisa, assim, tipo, se a Vênus estiver de boas com Marte, é um indicativo de que a sua mãe estava super de boas com o pai, sabe? A parte mais sexual dele estava de boas, e se for uma Vênus, um aspecto desafiador com Marte ou com Saturno, quer dizer que eles não estavam tão bem assim, sabe? Tipo, a Lua e o Sol super tem a ver com isso, mas a Vênus com Saturno e Marte, no caso de ser uma coisa sexual, ou até da mãe tá de boas com a própria sexualidade, sabe? Com o próprio lado dela, assim, tipo, se é uma mãe que namora pra caramba, se for uma mãe solteira, sabe? Mas a questão da Vênus com Saturno e a Vênus com Marte também fala dessa questão da mãe com o pai. Mas mais importante é a Lua com o Sol também. E muito comum, assim, tipo, pais que se separaram quando o filho era pequeno, ter uma oposição de Sol com Lua, ou de uma quadratura de Sol com Lua. É muito comum. Que coisa. Nos meus pais não, meio contrário, é conjunção. A Lua da minha mãe com o Sol do meu pai. Conjuntos com a minha também. Mas eles não são separados? Sim, separaram quando eu tinha 6 anos. Meus pais também, eles têm a Lua e o Sol opostos. Aliás, opostos não, eles têm o de um no de outro. A Lua de um no Sol do outro. Nos dois mapas. É muito interessante isso. Eu digo, cara, eu não entendo como é que funciona, agora eu entendi. Eu tava aqui olhando, tenho realmente o Sol e a Lua meu fazem trígono, tranquilo, e o Marte e Vênus fazem sextil, e realmente meus pais têm uma relação boa até então, né? Não tem conjunto até hoje. Ai, gente, eu não vi. Meu Sol e a minha Lua, eles estão a 8 graus de distância. Estão bem próximos. Então, tipo, o conflito mesmo é o Plutão no mapa, porque entre essa relação deles, até no meu mapa reflete que realmente funciona. Verdade. Não, o Plutão não é necessariamente ruim, né? O Plutão é difícil, mas o Plutão, cara, pode ser uma relação mega intensa que dele. Nada é necessariamente ruim, né? Mas é desafiador. O negócio é você saber o que aquele Plutão tá representando. É tipo uma coisa péssima, como pode ser, mas assim, um Plutão em conjunção com a Lua, de repente, pode ser bom. Se não tiver uns aspectos difíceis, pode até ser bom, pode ser uma intensidade que vai ser uma coisa boa, sabe? Temos que lembrar que Plutãozinho pode significar coisas boas, né? Justamente ali, né? Escorpião, né? Vamos lembrar de coisas boas. Vamos lembrar da história da Bela e a Fera. Exatamente. Né? Enfim. Eu tô passando por esse trânsito da quadratura e, assim, tá sendo difícil pra caralho. É muito tenso. Mas, nossa, eu tô crescendo tanto, sabe? Tô entendendo tanta coisa por causa disso, por causa das merdas que estão acontecendo, cara. Como é que eu vou achar que é todo ruim, sabe? Não é, mano. É aquilo que eu tava dizendo. Acho que o meu Plutão oposto à Lua, ele foi uma mola que me impulsionou pra muita coisa. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele me trouxe um conflito, ele me trouxe o poder pra vencer aquele conflito também. Uhum. Com certeza, é isso mesmo. Cada um nasce na mala que precisa. Vamos agradecer a Lívia. Obrigada, Lívia. Pela Foi ótima a sua presença. Ótimo. Maravilhoso falar de família, casos de família. Casos de família. Olivia, deixa suas redes sociais aí, como é que o pessoal te acha na internet? WhatsApp, se você quiser já angariar clientes. Se você quiser. Pelo Brasil. Mas, gente, WhatsApp não, pelo amor de Deus, odeio WhatsApp, odeio. Prazer é nóis. Tô ignorando geral, tem mais de 300 mensagens pra eu ler no meu WhatsApp. Por isso que você nunca entrou no nosso grupo, né? Naquele grupo tão legal. Tô vendo, o grupo ia ter 2.000, mais ou menos. Mais Instagram, que é Lívia Lima Astrologia. Me sigam lá, porque eu preciso de seguidores, porque tá começando, então... Tá, e se vocês quiserem ver fotos de gatinhos e falar de astrologia, me sigam no Instagram.
Qualquer coisa também vai estar na nossa legenda, né? Embaixo, na descrição desse áudio, vídeo, né? Onde estiver assistindo. Até porque, né? Você pode escutar também no nosso YouTube, né? Delírios Astrológicos. E também tem um link de todos eles no nosso canal, no nosso página no Instagram, que é @delirios.astrológicos, delírios.astrológicos@gmail.com, para mandar e-mail pra gente, e Delírios Astrológicos no Facebook também, tem tudo lá. De lá você acha todo o resto. Tudo na descrição. E não esqueça do nosso blog mesmo, não. Buscar Blogspot no final. Então, lá Blogspot, assim. delíriosastrológicos.blogspot.com. Sempre esqueço. é um sítio de internet, um presente. Jesus. Também a gente tem um monte de coisa. Gente, tá muito amostrado. A gente tem que resumir isso, tem que colocar assim, procura Delírios Astrológicos no Google e você vai achar todos. É bem isso. Então, gente, muito obrigado, Vivian, e a gente fica por aqui. Adorei, gente. Obrigada por terem me chamado. Foi um prazer todo nosso. Obrigada a você por ter aceitado. Que é isso, você vai ser sempre bem-vinda. Obrigada, gente. Adorei. Mesmo. Mais um episódio. Muito bem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, delirante. Beijos. Tchau. Um beijo. Então, gente. Exatamente. Fala de novo, então, gente. Então, gente. Então, gente. Tá, eu sou o nodo norte da minha mãe, entendeu? É conjunção exata. Tem algum porquê ou não? Ela vai falar assim, tadinha. Boa sorte. A Dani é só assuntos astrológicos. Ela quase enlouqueceu o Marcelo com a Lilith. É só isso, gente. Eu não vou perguntar mais nada. Ô Dani, daqui a pouco as suas piadas, os convidados vão ficar até assim. Ai, a Dani vai falar de gêmeos de novo. Não, as pessoas devem achar que a gente se odeia. Se vissem a gente trocando figurinha no WhatsApp.